Meus amigos, agora continuando o nosso mutirão cívico no Dia da República, 15 de novembro, nós temos o prazer de estar aqui conosco. Olha aqui, ó. Olha aqui, José Neumann, jornalista consagrado, um paraibano super preparado, escreve coisas magníficas, fala coisas incríveis que a mídia em geral passa batido, ele que explora. Portanto, vamos fazer um balanço ainda que breve, Neumann, da nossa república atual. Como você vê tudo isso de 1889 a hoje, comemorando 127 anos? Será que ainda continua válida aquela frase de um ministro de Deodoro que disse o seguinte: o povo não está entendendo nada da República? Será que isso continua, o povo não entendendo a República, ou eles não fazem nada para que a gente entenda o que é República? Neumann, bom dia, falando para todos os nossos seguidores das nossas redes sociais. Forte abraço, Neumann, vamos lá. Abraço grande. Primeiro eu queria cumprimentar os seus seguidores pelo bom gosto que eles têm em seguir você. Eu não o seguia, mas um amigo meu de Campina Grande, o Lindbergh Lins, me mandou um vídeo seu, apesar de nós nos termos conhecido lá no auditório da Federação do Comércio, onde eu fiquei embasbacado com uma palestra sua, e a Isabel, a minha mulher também. Eu tomei conhecimento da Operação Abafa, que agora está em pleno vigor, né, nesse momento crítico da República Brasileira, graças a um vídeo seu, que você já denunciava tudo o que está acontecendo agora. Isso. E hoje, num momento grave, porque nós estamos, em vez de comemorar o aniversário da República, nós estamos lamentando o estado de depauperação moral desta República, porque ontem à noite a TV Cultura transmitiu uma entrevista no Roda Viva do presidente Michel Temer, onde ele, na prática, aderiu à Operação Abafa. Quando lhe perguntaram, por exemplo, o que efeitos teria uma prisão eventual de Luiz Inácio Lula da Silva, ele poderia ter saído com aquele espírito Maria vai com as outras, aquela coisa toda barroca dele, ter dito: esse é o problema do juiz. Não, ele disse que a prisão do Lula causaria um problema institucional. Então nós estamos há 120 anos de república e estamos temendo um problema institucional causado pela eventual prisão de uma pessoa que está respondendo a 3 processos criminais, processo por obstrução de justiça e por corrupção. Por que estamos nessa situação? Porque nós não temos sorte. Nessa mesma entrevista, o Temer, que eu estou chamando agora de Michel Rousseff, pode ser também Michel Rousseff da Silva. O Temer, ele pertence à quadrilha que foi deposta do governo. Eu quero lembrar que a Dilma foi eleita por causa do apoio do PMDB e do Temer. E que todos os ministros do Temer, à exceção de José Serra, que é um ministro de figuração, né? Incluindo o Meirelles, que não foi ministro da Dilma, porque a Dilma e o Meirelles não quiseram, mas o Lula bem que tentou pôr, né? Ele está seguindo, né, os passos dos 13 anos, 4 meses e 12 dias do reinado do PT. Então, nós, respondendo a sua pergunta, eu lhe diria mais. Quando o grande... Sabe que a Isabel, a minha mulher que está aqui nos assistindo, ela é historiadora, está fazendo doutorado em História na USP. Parabéns a Isabel. Eu sou Jobson Arruda. Pois é, o colega dela, o doutor acadêmico, o Murilo Zé Carvalho, sim, mineiro de Boa Praça, né? Ele adaptou essa frase do ministro do Deodoro e o título do livro dele é O Povo Bestializado. Hoje nós estamos assim, o povo bestializado e traído, e enganado, posto à margem, posto de lado. Então essa república, meu amigo Luiz Flávio Nunes, é uma república irrealizada. Você veja que nós temos uma estrutura legal. Essa estrutura legal é garantida por um Supremo que muitas vezes vacila. E vacila feio, né?
Hoje eu vi aí uma conta do Josias de Souza, né, que o Sérgio Moro condenou 108 grandes empresários, mas não pode condenar político porque eles têm foro privilegiado. Exato. E aí, Luiz Flávio, você que sabe das coisas, me responda, como é que está esse placar? Quantos políticos com foro privilegiado o Supremo condenou nos 2 anos e meio de Lava Jato? Não, até agora, na Lava Jato, zero. Então, já que eles condenaram 0, Exato. você, como meu professor favorito, meta um 0 neles. É a nota deles. É a nota... 0. Não, sem dúvida, sem dúvida. E lá prescreve quase tudo, Neumann. O que está lá prescreve tudo, 41%. Ontem a Folha publicou 33%. Na verdade, é 41% do que está lá, prescreve tudo, pela morosidade. Ou seja... E vão prescrever todos os outros. Os 59 restantes prescreverão, porque aí, Luiz Flávio, é uma associação maléfica, maligna, do foro privilegiado com a falta de prazo cobrado do Supremo. No Supremo, ninguém tem prazo para nada. Por exemplo, Gilmar Mendes sentou indecentemente sobre a questão da financiamento empresarial de campanhas. Financiamento privado, empresarial de campanhas. De campanhas políticas, e só entregou de volta para o juiz julgado quando ele quis, porque ele não tem obrigação, ele não tem prazo. Agora, por exemplo, para satisfazer ao governo de plantão, o senhor Dias Toffoli sentou-se sobre um julgamento que, na verdade, nem contempla o Renan, porque o Renan ainda não é réu, e não é réu porque o Supremo não quer. Então temos o Supremo, temos o Legislativo, que tem aí entre 100 e 200, talvez você que denunciou a Bafa possa ter uma informação mais segura de nome, mas no mínimo 100. Entre 100 e 200, vamos dizer uma média, 150 parlamentares comprometidos na Lava Jato, participando de um acordão, de uma operação Abafa, denunciada primeiro por você e mais recentemente pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Isso. É uma gente que está agora tentando evitar as 10 medidas contra a corrupção, desistiram disso por causa da Força Popular. Sabe o que estão fazendo? Estão usando para fazer o que eles querem, que é anistiar o Caixa 2 dos políticos. Isso. Domingo, eu almocei com Modesto Carvalhosa e nós conversamos sobre isso. Por que vai criminalizar agora a Caixa 2? Porque a Caixa 2 é um crime eleitoral, mas não é um crime comum. Isso. Então a Caixa 2 precisa também condenar, ser crime, para candidatos que perderam, para ex-políticos e para partidos. O Gilmar Mendes denunciou que o PT tem dinheiro provindo de propinas de estatais e empresas empreiteiras para sustentar suas campanhas até 2030. Eu não sei se ele vai conseguir chegar a 2030. Depois do desempenho da última eleição, talvez não chegue nem a 2022, né? Isso, Neumann, perfeito, é isso mesmo. Cerca de 1/3 dos parlamentares, dos deputados, estão hoje investigados ou processados no Supremo, é isso mesmo. E nós temos aqui, Neumann, está nos acompanhando muita gente. Alex Flores já chegou, falou das 10 medidas, e o Brasil todo está aqui sintonizado com a gente nesse instante. Ô Neumann, mas a nossa república é um problema de Lava Jato, de crimes, é verdade, porém, mais que isso, eles agora querem fazer uma medida para ajudar a Oi aí, preservar os credores e os sócios da Oi. Isso é dinheiro público que está em jogo. Dinheiro público. Quem está aqui? Marcos Barros, Denis Jus, Paul Champollion, Marcelo, Marcão Guimarães, André César Batalini, Cris Alves, Paiva, Márcia Machado, Bervan, olha, o Brasil inteiro. E aí o Bervan diz, fala do PSDB, vamos falar dos 23 milhões do Serra também, Neumann, vamos falar, que está envolvido. Mas em suma, história da Oi, vamos sintetizar isso para os nossos seguidores, Neumann. A história da Oi, ela tem uma origem no PSDB. Já que vamos falar do PSDB, vamos começar pela origem da Oi. Acontece que a Oi é resultado da privatização da telefonia.
E havia uma espécie de consenso de que a telefonia tinha que ser privatizada para consórcios que tivesse pelo menos um dos consorciados que fosse especialista no assunto, que é um assunto técnico muito complicado. Telefonia, hoje, a tecnologia muda todo dia. No entanto, a origem da Oi, ela é, na verdade, de dois grandes empresários e mais um fundo de pensão, e não havia, na origem da Oi, nenhuma empresa realmente do setor da telefonia, principalmente nesse momento da telefonia móvel e tal, né? Então, o que é que aconteceu? Dois grandes... Então, no governo tucano, ela ganhou a concorrência, esse consórcio ganhou a concorrência, e até hoje o ministro das Comunicações, do Fernando Henrique, Sérgio Mota. Esse rapaz da Bolsa, irmão daquele professor... O Luiz Carlos Mendonça. Luiz Carlos Mendonça. Luiz Carlos Mendonça de Barros teve, inclusive, artigos dizendo que a lei não obrigou isso, então isso aí foi chamado de telegangue, na época. Telegangue. Né? Bom, aí para entrar na gangue, o Lula assumiu o poder e havia na tele dois grandes amigos dele, o Carlinhos Gereissati, irmão do Tasso, inimigo do Lula, e o Sérgio Andrade, sobrinho da Lígia Clark, dono da Andrade Gutierrez. Quer dizer, um empresário de shoppings e um empreiteiro. Não havia um telefoneiro, né? Bom, aí o Lula inventou aquela história dos campeões mundiais. E um dos campeões mundiais era a Telegangue, que era a Telebrasil, a Tela Verde e Amarela. E aí pegou dinheiro do BNDES, jogou e fez uma espécie de... Não pode haver monopólio, mas ele fez um privilégio com dinheiro público dessa empresa. Essa Tele Verde e Amarela, ela teve, Super Tele Verde e Amarela, ela teve um outro particular que foi o seguinte, Luiz Flávio. Você é um rapaz moço, não sabe disso, mas, tô brincando, hein? Você sabe, mas no Estado Novo, o Chateaubriand, capitão de indústria da imprensa, trouxe televisão para o Brasil, ele tinha uma filha fora do casamento com uma senhora chamada Cora Acunha, a filha chamada Terezoca, Tereza Cunha, a Terezoca. Bom, para agradar o Big Shot, o Roberto Marinho da época, né, o Getúlio inventou uma lei, porque era o seguinte, naquela época era vigente o Código Civil de 1916. Isso. E ainda não tinha sido aprovado o Estatuto da Mulher Casada, que é de 1962. Isso aí foi nos anos 40, 43, e aí foi criada uma lei que ficou conhecida no universo jurídico brasileiro como a Lei Terezoca. Graças ao Lula e à amizade dele com o Gereissati e o Sérgio Andrade, foi criada a lei que eu chamei de Telezoca. A lei da Telezoca foi o seguinte, imagina você que é advogado, então é o seguinte, quando houve a observação das empresas tal, não havia uma lei que as abençoasse. Mas foi no contrato lá das empresas, de união das empresas, ficou uma cláusula com uma multa de 420 milhões caso a lei não fosse aprovada em um ano. A lei foi aprovada, foi em abril que foi feito o acordo, e a lei foi aprovada em novembro, ou seja, 9 meses, que é 8 meses. Digamos, uma gestação apressada. Agora, a Oi pediu recuperação. Oi, que agora ganhou o nome de Oi. Oi. O Temer ia escolher um rapaz para ser porta-voz, ele chamava Oineg. Oineg. Olha como o Temer é feliz. No Mas então essa empresa, a Oi, deve 65 bilhões. É muito mais do que a repatriação de valores no exterior. É muito dinheiro. Só que a Oi tem um patrimônio de 60 bilhões. Ou seja, o problema dessa dívida não é do funcionário da Oi, nem é do cliente da Oi. O problema dessa dívida é do acionista da Oi e do credor da Oi. Ou seja, dane-se. Mas aí não. Aí você está esquecendo uma coisa fundamental, meu caro Luiz Flávio. O
Moreira Franco, que o Brizola chamava de gato angorá, Gato era Angorá. ministro da aviação de Dilma. Isso, foi. E agora é ministro, não é ministro. Ele é uma espécie de secretário. eminência parda, e lá no Palácio todos os gatos são pardos, né? Então ele é uma eminência parda do Temer e está ali cuidando de outro setor que eu gostaria que você me perguntasse a respeito, que é dos aeroportos e das rodovias. Enquanto isso, outro ex-ministro da Dilma, Gilberto Kassab, que, aliás, foi ministro da Dilma até horas antes dela cair, Isso. dela ser afastada, e agora é um ministro poderoso das cidades do Temer. O ministro Kassab está por aí procurando soluções no mercado. Tem um milionário egípcio, tem o famigerado Nelson Tanuri, e, sobretudo, o nosso querido BNDES, para bancar todas. Então a Oi está aí para ser salva de uma dívida de 65 bilhões, na qual, aliás, nós somos os principais credores, porque o principal credor da Oi é o governo. É o BNDES. É o BNDES. Somos nós. Aí é o seguinte, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar dinheiro nosso do BNDES para pagar uma dívida da qual o principal credor é o BNDES. Ou seja, é para salvar os outros credores com mais dinheiro do BNDES, aumentando a dívida que eles têm conosco. Isso para favorecer os acionistas, que são amigos do Lula, mas você vai me dizer, o Lula caiu, mas o Temer acaba de dizer que ele não deve ser preso, acaba de pressionar o juiz numa entrevista dizendo que ele não devia ser preso, para não criar uma crise institucional. Então, para concluir esse raciocínio, eu te diria que o grande problema hoje não foi o afastamento da Dilma, é a permanência do esquema são todos ministros da Dilma, e o próprio Temer está se comportando como um vassalo daquele esquema do PT, defendendo o Lula, defendendo o Temer. Aliás, essa é a república da gastronomia. Como eles almoçam, como eles jantam. Né? Todo dia. Por isso o povo passa fome, não pode comer. Isso, Neumann. Parabéns, Neumann, é isso. Bela análise, essa sua. Falta, então, eu só agregaria que essa dinheirama toda continua indo para os bolsos de quem tem chance de participar dessa gastronomia lá em Brasília, ou seja, gente que está ali perto, e o Brasil, a República Brasileira, continua com seus defeitos de há 127 anos atrás. E dinheirinho lá da Petrobras, dinheirinho porque lá só se fala em bilhões, Neumann. Dinheirinho de 23 milhões já foram para o Zé Serra, que envolve também o PSDB. Ou seja, nossa república precisa ser reconstruída, Neumann. Vamos lançar uma república ética? Nova república? A república ética, na minha opinião, ela tem que começar pelo prestígio total à justiça que funciona. O juiz Sérgio Moura em Curitiba, o juiz Valisney Brasília. de Souza Oliveira em Brasília, a juíza Priscila Hernandes Veiga em São Paulo, os procuradores Deltan Dallagnol, todos os procuradores da Força Tarefa, isso, da Lava Jato. Agora, precisa de um problema que eu acho que vai ser difícil resolver. Eu acho que não há solução para a República enquanto não valer o conceito fundamental da Constituição, que é a igualdade de todos perante a lei. Hoje, na rádio, esqueci, eu ia citar um herói aqui da Isabel, que é o Capistrano de Abreu, da Constituição do Capistrano de Abreu, que todo brasileiro precisa ter vergonha na cara, revogam-se a disposição. E agora nós precisamos acrescentar o segundo artigo na Constituição, que seria o seguinte: todo presidente da República tem que ter coragem, tem que ter força para impor uma coisa fundamental, a igualdade de todos perante a lei. No Brasil impera a desigualdade. Agora é o seguinte, esses caras do Supremo, Luiz Flávio, eles ficam, não, somos contra o foro privilegiado, mas toda oportunidade que eles têm, eles estendem. Já estenderam para a cama da Gleisi Hoffmann. Agora estenderam para os capangas do Renan. O que é que falta, meu amigo? Vergonha, Neumann. Parabéns, Neumann, com a gente, olha, todo o Brasil, Bervan, Janice, Carlos, olha, todo mundo aqui sintonizado.
Agradecemos muito a Artemísia Moreira. Vamos que vamos. Todos aqui Ô Luiz Flávio, te cumprimentando. Você me vende esse seu monitor aí, não? Eu tô bonito no seu monitor. Tá lindo, tá lindo. Eu tô bonito. Napoleão, Maria José, Edinaldo, Nédia, Ricardo Sala, Márcia Silveira, Vitória, Maurício dos Santos. Olha, todo mundo, Arthur Brock. Um abraço forte para todos eles, para todos vocês, o Rodrigo que está aí nos assessorando, e para você, que denunciou antes de todos a Operação Abafa, o acordão, os canalhas do Congresso querendo livrar a própria cara e deixar a nação no esgoto, no lixo, em que a República safada, desigual, continua colocando. Maravilha, Neumann. Te agradeço muito. Forte abraço, Neumann. Forte abraço. Abraço grande, Luiz Flávio. Ok.